Neste Dia Internacional da Floresta, 21 de março, por que não vir conhecer o viveiro florestal de espécies autóctones da Ilha Terceira? A Vitec vai mostrar todos os pormenores deste espaço hoje no Terceira Dimensão. Venha daí! Olá, muito boa tarde. Tenho comigo o responsável técnico pelo viveiro florestal de espécies autóctones da Ilha Terceira. Bem, de um modo geral, a primeira pergunta que tenho para si é como é que surge este projeto? Como é que nasce então este espaço aqui na ilha? Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a este espaço. Isto é o viveiro florestal de espécies autóctones, em que nós temos uma parte que é a parte que surgiu primeiro, por aí à volta de 8, 10 anos atrás, que era a parte de produção de plantas, a produção de plantas endémicas, plantas da Floresta Natural dos Açores, em que isto era, e ainda é um pouco, mas era uma realidade nova na produção de plantas na Ilha Terceira e nos Açores. E então, portanto, nós começámos a produzir essas plantas e era uma realidade nova, como ele dizia, em que estava as escolas, a população em geral, mas principalmente as escolas, estavam muito despertas para vir aqui ver o que é que se fazia em relação a esta área. E então, quando nós começámos a receber as escolas, para a parte do viveiro, começámos a perceber que, de facto, que elas queriam mais informação, e informação não havia muito, mas era a informação que existia sobre estas plantas. E nós organizámos exatamente desta forma. Portanto, criámos este centro de divulgação para dar resposta a essas necessidades. Ok, eu sei que antes da visita guiada começa tudo numa espécie de sala onde há uma contextualização do espaço. Porquê? Tornar a visita mais interativa, neste caso? Sim, desde logo o nosso objetivo aqui é sempre que isto seja o mais interativo possível, ou seja, nós tentamos recriar aqui vivências, nunca apresentar por apresentar o que quer que seja, mas o objetivo é que quem visite, e particularmente as escolas, quando nos visitam, as crianças e os respectivos professores possam desfrutar deste espaço de uma forma interativa, vivenciando, sentindo experiências, que nós às vezes dizemos é recorrendo aos sentidos. Bem, eu sei que tenho aqui um número entre 10 a 12 espécies endémicas a serem produzidas aqui. Exatamente. Consegue-me especificar quais são as espécies? Consigo, assim, de repente consigo a maior parte delas. Temos desde logo aquela espécie que é a espécie eventualmente mais icónica da Floresta dos Açores, que é o cedro de mato. Mas para além do cedro de mato temos o pau branco, temos o azevinho, o sanguinho, a gengeira brava, o tamujo, a faia da terra, o dragoeiro. Basicamente são as espécies, podem estar a falhar a urze, a uva da serra, podem estar a falhar algumas, mas penso que basicamente são estas as espécies que nós produzimos aqui. Temos aqui espaços em que há uma simulação de uma floresta. Porquê desta forma? Sempre com o recurso aos sentidos? Porque lá está, a experiência torna-se muito mais, consegue-se tirar muito mais partido da experiência. Penso que é muito mais enriquecedora, sem dúvida. O que nós temos aqui nesta sala, nós temos chamemos-lhe vários cantinhos temáticos, ou seja, de forma a poder passar aquela informação que nós queremos, nós organizamos isto por espaços, por áreas temáticas. Aqui, neste espaço que nós estamos aqui, o que nós tentamos mostrar a quem nos visita, recorrendo a formas diferentes, é nós vermos a biodiversidade associada aos espaços florestais. Neste caso particular da floresta de altitude, nós fomos um bocadinho mais à frente e tentámos, com as limitações que nós temos, recriar um pouco do que é este ambiente, o ambiente da floresta de altitude. Floresta muito úmida, uma floresta de nevoeiros, uma floresta com muita chuva. Mas o que é que este viveiro tem mais para mostrar a quem visita aqui o viveiro florestal? O que é que temos mais? Aqui neste espaço aqui dentro? Sim, aqui no exterior, no geral. Neste espaço, como eu dizia, esta parte do centro de divulgação, nós temos por várias áreas temáticas, como eu lhe dizia. Por exemplo, aqui nós estamos a passar num sítio onde nós damos a conhecer a madeira das várias espécies, ou seja, porque fala-se das espécies, mas na questão das endémicas e das espécies naturais dos Açores, fala-se, conhece-se o nome, mas não se conhece as espécies.
o tacto, o conhecer, o sentir. E então o que nós temos aqui é de forma que as pessoas possam ver o porte das espécies, como é que é a madeira, como é que é a casca, como é que é a tonalidade da própria madeira em si. Inclusive nós temos aqui várias amostras, quem nos visita, nós temos várias amostras da madeira para nós nos apercebermos que a madeira destas espécies, por um lado, que elas produzem madeira de excelente qualidade, e por outro lado, que a madeira não é toda igual. Aqui, sempre com o objetivo de conservar estas espécies que muitas vezes já estão em vias de extinção também, de certa parte, não é? Sem dúvida, ou seja, as espécies que nós produzimos aqui neste viveiro são, como eu lhe disse, espécies da Floresta Natural dos Açores e têm a realidade da produção destas espécies para nós, serviços florestais, tem dois objetivos. Por um lado, nós ao produzirmos estas espécies, estamos claramente a contribuir para conservar estas espécies. Algumas delas são consideradas os dinossauros, porque são espécies como endémicas que só existem cá. E algumas delas estão em vias de extinção. E então, o que nós estamos a fazer é, por um lado, ao produzi-las aqui, ou produzi-las e levá-las para o campo, plantar, arborizar, o que nós estamos a fazer, por um lado, é a conservar este material genético. Portanto, e isso é uma tarefa muito importante de conservação. Por outro lado, a produção destas espécies cria condições para que nós possamos, no campo, aumentar a área florestal. O que nós estamos a fazer agora é, tendo em conta que ao longo dos séculos, com a sobreexploração que existia, portanto, elas cingiam-se a determinados nichos muito, basicamente, onde o homem não conseguia chegar lá e, portanto, sítios muito isolados. O que nós estamos agora a fazer é, com o material genético que nos chegou até nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos que é a domesticação destas espécies. E o que é a domesticação destas espécies? É andar para trás no tempo, de forma a que elas recuperem a sua capacidade de produção de madeira. E é aqui precisamente que trabalham as sementes, não é? Neste viveiro há a possibilidade também de fazer produção de plantas, sem ser só ver e Não, claro que sim. Claro que sim. O que é feito aqui precisamente? Claro. Aqui é uma outra componente deste espaço que é o que nós chamamos do centro de sementes. Nós temos aqui, por um lado, a tal parte da experimentação, que é ir tentando vários tratamentos pré-germinativos para fazer que, quando ela vai para o exterior, consiga germinar melhor. Para além desses tratamentos pré-germinativos, aqui nós temos sempre também uma questão básica, que é o processamento da semente e caracterização dos lotes. Estamos aqui agora na parte do seminário, onde as plantas estão a germinar. Como é que é feito este processo, então? Olha, nós agora estamos exatamente aqui na parte no exterior, na parte de produção de plantas. Como é que nós trabalhamos aqui? Aquelas espécies em que já têm uma boa capacidade germinativa, nós fazemos a sementeira diretamente nos alvéolos. Uhum. As outras, as que não, aquelas que a capacidade germinativa é mais baixa, nós socorremos exatamente dos seminários. Ou seja, o que são os seminários são estas estruturas com substrato. Nós fazemos aqui a sementeira, ela fica algum tempo aqui até germinarem, inclusive aqui, portanto, há algumas que já estão a germinar. Quando começam a germinar, e são pouco mais do que plântulas, estão com 2, 3 centímetros, o que nós fazemos é apanhamos-las e fazemos o que nós chamamos a repicagem. O que é a repicagem? A repicagem é passá-las para estas partes, para estes, nós chamamos os contentores, constituídos por vários alvéolos, e repicá-las é passá-las para aqui, nestas casas de sombra. E falando então aqui do clima e da sombra, há alguma razão especial por terem feito este viveiro aqui nesta zona da ilha? Por causa do clima, por exemplo? Não foi só por isso, mas também, ou seja, este espaço é um espaço que se situa, em termos de altitude, situa-se numa zona de média altitude. E, portanto, que é uma vantagem, nós estamos entre a zona baixa e a zona de alta altitude. E, portanto, para a produção de plantas é uma zona ótima, porque consegue garantir as temperaturas
temperaturas médias que são necessárias para as plantas se poderem desenvolver em condições. Portanto, como disse, depois da zona da sombra, onde as plantas estão à sombra, aqui já passam para o clima propriamente dito, sem sombra e à mercê das condições climáticas, exatamente. Não é? Isto é a chamada zona de atemtamento, ou seja, é aquele espaço em que elas, enquanto estão na casa de sombra, estão num ambiente mais... de proteção, não é? De proteção, um ambiente em que é uma zona de transição para as condições que elas tinham inicialmente no seminário. Portanto, elas vão crescendo naquele espaço, progressivamente nós vamos fazendo o desmame e, portanto, quando elas estão perfeitamente, quando são prontas, fazemos esse acabamento aqui, em que basicamente aqui, elas vêm para aqui já com o tamanho de plantação. Basicamente aqui elas vão adaptar-se às condições, vão se tornar muito mais rústicas, muito mais duras, para estarem em condições de ir para a plantação. Falámos mesmo no solo. Devem haver efetivamente obstáculos a estas plantas estarem aqui na rua à mercê das condições climáticas. Já aconteceu aqui algum episódio de as plantas se estragarem, eventualmente devido à chuva, mau tempo aqui da ilha? Não. O que acontece é que a forma como nós temos que reagir, ou seja, nós é que temos que interagir com as plantas no seu desenvolvimento em função dessas condições. Ou seja, nós temos um sistema de rega, é um sistema de rega automático, em que nós programamos de forma a ele compensar o que não existe nas condições ambientais. Ou seja, nas alturas de menor precipitação, nós aumentamos a rega, quando nas alturas em que muita precipitação, aí nós diminuímos a rega. Estamos agora na zona de engorda de plantas, como é dito. Aqui muitas delas podem sair para decoração ou até mesmo para espaços públicos. Fale-me um pouco disto. Neste espaço nós continuamos o crescimento das plantas individualizada ou nestas panas ou nos frutipodes, como vamos ver ali mais à frente, e nós utilizamos-los para quê? Por um lado, para efeitos de decoração, de espaços, de feiras, de eventos. Como as endémicas neste momento estão na moda, existe muita procura destas espécies também para efeitos ornamentais e de decoração. Por outro lado, nós também utilizamos, muitas delas saem para plantação, mas plantações pontuais, não em termos de arborização no espaço florestal, mas mais no espaço urbano, de escolas, de instituições públicas, nos seus jardins, quando querem de facto fazer alguma plantação destas espécies, recorrem a estas espécies que estão aqui. Bem, estamos praticamente no fim da nossa visita guiada aqui ao viveiro florestal de espécies autóctones da ilha. Neste Dia Internacional da Floresta, há alguma mensagem que queira deixar aqui neste espaço, lá está, e a importância da floresta? Olha, a importância da floresta eu acho que começa a ser cada vez mais reconhecida por toda a sociedade, por razões às vezes nem sempre as melhores, mas a floresta de facto está na ordem do dia, por vários tipos de razões. Eu eventualmente sintetizava isso, toda esta importância, com o lema que a mascote deste espaço, que é o Vivota, tem um lema que eventualmente eu penso que pode sintetizar tudo isso, que é plantar, cuidar e proteger, todos temos de o fazer. O viveiro florestal de espécies autóctones da Ilha Terceira a marcar esta edição do seu programa diário. Voltamos amanhã para mais um Terceira Dimensão. Até lá, fique bem.